Então acompanhe comigo a leitura do texto. Mateus 24, versos 15 a 28. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos ter mais uma palavra de oração, queridos? Bondoso Pai, amado Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos aqui de livremente estarmos juntos, reunidos, para abrir as nossas Bíblias e aprender mais acerca da Tua Palavra. Nós sabemos que quando nós abrimos o texto bíblico, nós precisamos do Teu Santo Espírito nos guiando e nos convencendo da verdade, Senhor. De nada adianta lermos as Escrituras sem termos o poder de Deus por meio do Santo Espírito, porque de nada frutificaria em nossas vidas sem que o Senhor abra os nossos olhos e nos convença disso. Então eu peço, Pai, que o Senhor esteja conosco aqui durante essa exposição, nos ajudando a entender o texto bíblico, nos ajudando a retirar princípios e verdades que a gente possa aplicar para a nossa vida hoje, e confiando, Senhor, que Tu está no controle de todas as coisas, com Teu plano soberano, que um dia encerrará com a consumação do Teu reino neste mundo. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nesse texto, querido, que nós acabamos de ler, e é importante nós relembrarmos disso, Jesus ele está agora respondendo uma pergunta que foi feita a ele pelos seus discípulos, lá no versículo 3, onde os discípulos disseram, diga-nos, Senhor, quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. A pergunta que os discípulos fazem para Jesus neste momento é em relação ao entendimento que eles tinham sobre a consumação do reino. O período de juízo e de restauração da nação de Israel que está profetizado nas Escrituras. Para eles, naquele momento, diante daquilo que eles entendiam sobre esse assunto, tudo isso ocorreria em um grande e único evento. Então eles estão perguntando para Cristo, quando a consumação vai acontecer? Quando que aquele período profetizado de juízo sobre a nação de Israel e posterior restauração vai acontecer? Então Jesus vai responder aos seus discípulos, e boa parte da pergunta nós já analisamos. Até neste texto onde nós estamos no momento que trata do período da grande tribulação. Mais especificamente, esse período é aquele da segunda metade da 70ª semana da profecia de Daniel, onde surge o abominável da desolação, que nós vimos sendo citado no verso 15. Então, quando este ato abominável acontecer lá no templo, e ele causar a desolação do culto judaico, o que precisa ser feito, segundo Jesus? Jesus disse, fujam. Quando vocês virem isso acontecendo, quando esse ato abominável causar a desolação, vocês fujam e façam isso de maneira urgente. Quem presenciar esse fato, quem estiver vivo neste período da história, não terá tempo nem de voltar para sua casa para pegar uma muda extra de roupa. Jesus diz, olha, não volte para casa. Se você estiver no seu trabalho, não retorne, não vá nem buscar uma peça extra de roupa. Saia desesperadamente, urgentemente em busca de um local seguro. E por que isso precisa ser feito? Jesus diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação,
como nunca houve na história até esse momento e nunca jamais haverá nada parecido. Será um tempo de sofrimento singular, único, sem igual, sem paralelo na história da humanidade. Será algo tão inédito e tão pesado que Jesus diz que se esses dias não fossem abreviados, se Deus não encerrasse esse período em 3 anos e meio, ninguém na terra sobreviveria. Mas, por causa do seu povo, dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E aqui eu estou apenas relembrando, irmãos, tudo aquilo que nós já vimos em detalhe nas semanas anteriores. E aí hoje nós vamos terminar a análise aqui desses versículos que falam deste momento da grande tribulação, que são os versos 23 a 28. O texto onde Jesus ele vai entregar agora 3 avisos finais aos seus discípulos sobre este período da grande tribulação. São 3 avisos importantes em relação a esses eventos que marcam os últimos dias deste mundo antes da chegada do Messias e da consumação do seu reino. Então vejamos os 3 avisos aqui que Jesus entrega aos seus discípulos. Cristo ele alerta que na grande tribulação, os crentes que estiverem vivos nesse período terão que lidar, em primeiro lugar, com a proliferação da mentira. Esse é o primeiro aviso. O verso 23 e o verso 26 diz assim: então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Depois o verso 26, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Então, qual que é a realidade do povo de Deus neste momento? Depois do aparecimento do abominável da desolação, a ordem de Jesus para o seu povo, para aqueles que estiverem vivos nesse tempo, é fujam. Façam isso de maneira urgente, busquem algum lugar de refúgio, porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo e nunca jamais haverá. Então todas aquelas pessoas que não se dobrarem diante do anticristo, aqueles que se recusarem a adorar a besta, conforme as profecias indicam, eles vão ter que conviver com a realidade presente nesses 2 versículos. Eles vão ter que lidar com a proliferação da mentira. Jesus ele está chamando a atenção para o fato de que nesses dias eles vão ouvir inúmeros boatos, notícias falsas de que ele, o Messias, voltou e de que ele está ali em um lugar próximo. Jesus chegou para consumar o seu reino. Pessoas vão divulgar essa mentira de que Cristo retornou. Cristo apareceu lá no deserto. Olha, Cristo está ali numa casa, ali pertinho. Ele chegou, ele voltou. As crianças estão a mil. Com que objetivo essas pessoas vão fazer isso? Contar essas coisas. Olha, Cristo está ali. Não, Cristo apareceu lá. Com o único motivo de fazer o povo de Deus, em especial aqui está sendo tratado o povo judeu, saírem do seu esconderijo, saírem do lugar seguro. E aí então eles vão contar isso para atrair este povo e entregá-los para serem maltratados e mortos, conforme o versículo 9 já nos disse que acontecerá. Eles serão traídos, odiados, serão entregues para serem maltratados e mortos. Então eles vão contar essa mentira. Olha, Jesus apareceu, venham ver. Querendo tirar o povo de Deus do local seguro e aí atraí-los para perseguição, sofrimento e morte. Agora eu gostaria de chamar a atenção para vocês de um detalhe aqui neste conteúdo da mentira. O que está sendo propagado neste período da grande tribulação? O teor dessa notícia mentirosa. O que trata o conteúdo disso? É que o retorno de Cristo vai acontecer de uma maneira discreta, como foi na sua primeira vinda. Olha, Cristo está ali dentro de uma casa. Olha, Cristo apareceu lá no deserto. Um evento localizado. É isso que eles estão contando. Olha, Jesus voltou como aconteceu na sua primeira vinda. Quando Jesus nasceu em uma simples manjedoura. Onde Jesus nasceu sem pompa de um grande rei.
onde Jesus nasceu sem nenhum alarde, apenas alguns poucos pastores presenciaram. Olha, Jesus voltou da mesma forma, de maneira simples, localizada. E aqui nós encontramos o primeiro aviso de Jesus para aqueles que estiverem em fuga durante este tempo de tribulação. Diante das inúmeras dificuldades que vão estar presentes neste momento para o povo de Deus, Cristo está dizendo, olha, não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos, porque se vocês ficarem, se vocês não manterem a calma e a prudência, vocês vão ser facilmente enganados por essa mentira que vai ser divulgada de que eu vou voltar da mesma maneira com que eu cheguei, de maneira discreta. Eles vão proliferar essa mentira de que Cristo voltou e está ali em um determinado local. Venham para ver Jesus. Jesus voltou, e vão tentar atrair o povo de Deus para isso. É uma verdadeira armadilha que será pregada para perseguição e morte do povo de Deus neste tempo. E nisso aqui, queridos, existe uma lição presente aqui no texto que se aplica a qualquer circunstância da nossa vida. Nós temos aqui presente neste ensino de Cristo, nesse texto que nós estamos analisando nas últimas semanas, nós temos presente aqui o conselho de Deus. O conselho de Deus para o povo neste tempo é: fuja, faça isso de maneira urgente. Esse é o conselho de Deus para as pessoas que virem o abominável da desolação. Mas nós temos aqui também presente o conselho do mundo, que é: saia do seu refúgio, porque Cristo já chegou e está ali dentro de uma casa. E dentro dessa realidade, nós teremos as pessoas que proliferam os conselhos de Deus e que proliferam os conselhos do mundo. Verdade versus a mentira. E este é um assunto extremamente importante, porque todos nós, irmãos, em algum momento, nós compartilhamos informações, nós aconselhamos as outras pessoas, nós damos a nossa opinião, e sempre que nós fazemos isso, nós estamos nesse dilema de propagar a verdade e o conselho de Deus, ou a mentira e o conselho de um mundo que vive em rebelião contra Deus. Semana passada eu comentei aqui sobre as diversas interpretações que são entregues do versículo 19, que fala do sofrimento das grávidas no período da tribulação. Lembra, eu comentei que pessoas entendem que as grávidas terão seus filhos arrancados do ventre por conta do arrebatamento. Depois, lá no versículo 22, quando falam que os dias serão abreviados, tem pessoas que propagam a ideia de que os dias vão ter menos de 24 horas. Só que todas essas interpretações não provêm do texto bíblico. E se não provêm do texto bíblico, elas são mentirosas. E elas são propagadas como se fossem verdades bíblicas, quando não são. E quando isso ocorre? Quando uma pessoa transmite, passa adiante uma interpretação equivocada do texto bíblico, ela está sendo um agente de Deus neste mundo? Um agente da verdade? Ou um agente do mundo e da mentira e do engano? Sempre que nós vamos falar algo, especialmente quando se trata do texto bíblico, nós temos que ter muito temor com isso. Acho que não deve haver nada neste mundo que nos traga mais temor do que quando nós estamos falando do texto bíblico. Pode ter certeza, não há momento nenhum onde eu fique com mais medo que quando estou aqui na frente explicando o texto. Eu tento não medir esforço no estudo ao longo da semana para preparar, porque eu sei que aquilo que eu vou transmitir, muitas pessoas vão entender como verdade e vão propagar isso como uma verdade. E eu não estou eximindo vocês de responsabilidade. Vocês precisam olhar o texto e interpretá-lo. Mas isso tem que nos trazer temor, porque se nós passamos adiante uma informação que é falsa, mentirosa, enganadora, nós não seremos um agente de Deus neste mundo. Seremos o contrário disso. E isso deve nos levar a tremer. E eu falo aqui, irmãos, de experiência própria. Quando eu fazia parte de uma igreja
que não tinha uma doutrina saudável, eu ensinava nessa igreja em um pequeno grupo na minha casa. E eu fazia os estudos lá de acordo com aquilo que eu recebia da própria igreja em apostilas prontas. Tudo vinha pronto, eu apenas ensinava. E aí quando eu comecei a estudar as Escrituras, eu vi um conflito com aquilo que estava naquelas apostilas e com aquilo que a Bíblia ensinava sobre o assunto. E quando eu entrei nesse conflito, talvez alguns irmãos vão lembrar disso, eu procurei algumas famílias que estudavam comigo, que participavam, e eu fui lá pedir perdão para eles, por ensinar coisas que não eram bíblicas. E eu falo isso não para me vangloriar, porque eu sei exatamente que se isso aconteceu, foi porque Deus teve misericórdia, abriu os meus olhos para a verdade e me fez capaz de reconhecer o erro, porque isso é humanamente impossível. Sem a ação graciosa de Deus, isso não pode acontecer. Mas qual é o grande problema? E por que eu trago esse exemplo? Porque há nas igrejas uma prática comum em nossos dias, que é ser ansiosa por crescimento numérico. As igrejas parece que elas têm desejo de crescer o quanto antes. E nesse desejo de crescimento, eles apressam o processo. Desde o batismo, processo de fazer uma pessoa confessar a sua fé, é o quanto antes. A pessoa chega, recebe lá uma dúzia, ou menos do que isso. No meu caso, na época, foi 4 aulas sobre fé cristã e me batizaram. Esse é normalmente o padrão, 1 mês de estudo é suficiente. E batizam logo. E se bobear, eles colocam logo a pessoa a ensinar, até mesmo a pregar na igreja. Que foi o meu caso. Eu fui colocado a ensinar em um grupo sem nenhuma condição para isso. E qual a consequência desta cultura no meio evangélico? O resultado disso é o mesmo que vai acontecer de forma abundante na tribulação. Proliferação do erro. Proliferação de mentiras. Por quê? Porque as pessoas não sabem o básico da interpretação do texto bíblico. Elas não foram capacitadas para isso. Não é por acaso a quantidade de textos fora do contexto que você encontra por aí. Interpretações que são propagadas e que ganham o contorno de verdade bíblica, quando na verdade não são. Você compra, mas aquele texto diz isso. E depois você aprende a analisar o texto dentro do seu contexto e você descobre, não tinha nada a ver com o assunto. Tiago 1,19, ele diz assim: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. E aqui muitas pessoas aplicam o texto de Tiago como uma lição prática para os nossos relacionamentos pessoais. Olha, nos nossos relacionamentos nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos. Isso é bíblico. E aí você diz, não, isso de fato é bíblico, mas é uma interpretação fora do contexto. Tiago, aqui no texto de 1,19, ele está tratando da prática da palavra de Deus. É o conselho que ele dá em relação à prática da religião cristã. Ele está dizendo, primeiro você aprenda. Esteja pronto para ser ensinado. Seja tardio para falar. Primeiro se capacite. Primeiro seja um bom aluno, para só depois querer ser um professor. Aprenda para depois querer ensinar. Aprenda para depois querer aconselhar os outros. Quando nós não damos ouvidos para a palavra de Deus, se nós não gastarmos tempo em aprender, se nós quisermos sair logo dando conselhos para os outros, nós vamos estar entregando, na verdade, a nossa própria opinião sobre os assuntos. Provavelmente nós vamos estar no grupo daqueles que propagam mentiras, porque não estão firmadas em verdades bíblicas. E aqui vai um conselho sobre isso a você. Aprenda a resistir à tentação de querer ter todas as respostas. Nós não precisamos ter todas as respostas. Se alguém lhe pergunta algo, se alguém pedir o seu conselho sobre algum assunto e que você não domina sobre isso, você não tem o conhecimento necessário, seja humilde e diga, olha, eu não sei lhe responder isso, mas eu prometo que vou estudar sobre o assunto, eu vou investigar. Se preciso for, eu vou pedir a opinião de alguém que conhece a Bíblia mais do que eu. E aí, assim que possível, eu lhe respondo
sobre essa sua dúvida. Aprenda a ouvir para depois querer aconselhar ou ensinar. Agora, no feriado do dia 2 de novembro, nós vamos ter alguns batismos sendo realizados aqui na igreja para a glória de Deus. Sempre nos alegramos quando isso acontece. Quanto tempo frequentando a igreja, sendo discipulado, Camilo? Acho que próximo de 2 anos, acredito eu, se já não fez 2 anos. Quase 3 anos. É o caso também a Carol, que não está aqui. Então, você tem um tempo grande aí, de mais de 2 anos, sendo expostas à pregação, sendo expostas ao discipulado pessoal. E eu sei que provavelmente nós vamos receber críticas do mundo evangélico por isso. Pessoas vão dizer, nossa, mas como pode demorar tanto para batizar uma pessoa? Só que elas esquecem que nós não vivemos mais no primeiro século. E no primeiro século, quando alguém dizia, eu sou cristão, eu quero Cristo para a minha vida, isso era sinônimo de perseguição. Era sinônimo de correr risco de morte. Hoje em dia nós não vivemos mais esse contexto. Hoje você tem que provar a fé da pessoa, você tem que dar alimento e perceber com o tempo se a pessoa está realmente disposta a assumir os custos do discipulado. E como igreja, nós aqui estamos testando nos novos membros o conselho do Tiago. Um crente, ele precisa estar pronto para ouvir, pronto para querer aprender de uma maneira consistente sobre a sua fé, que ele vai confessar publicamente no batismo. Ele precisa estar consciente do que ele está fazendo. Ele precisa entender o que é dizer, eu quero fazer parte da igreja cristã. Eu quero me unir a Cristo. Ele precisa entender isso, ele precisa compreender, ele precisa estar ciente de todos os custos envolvidos. E se alguém não está disposto a passar pelo processo do discipulado, ele não vai ser alguém disposto a enfrentar as lutas que o verdadeiro cristão enfrenta neste mundo. Ele vai sucumbir na primeira dificuldade. A igreja, ela tem que estar resistindo a essa tentação de crescimento. O Senhor vai acrescentar. Deus acrescenta aqueles que serão salvos. Não é nós, não é nada que a gente faça, a não ser a simples pregação do Evangelho e oração pelos outros. Demais, nós temos que lutar o quê? Crescimento em qualidade. Nós queremos estar unidos a crentes verdadeiros, que estão dispostos a pagar o preço. Não em sentido de encontrar salvação nisso, mas no entendimento de que seguir a Cristo é tome a sua cruz. Existe um custo nisso. Estar disposto a isso é apenas a evidência de que você de fato entendeu o que é ser um cristão. Então, o primeiro aviso que Jesus dá aqui aos crentes do período da tribulação, que estarão escondidos, buscando refúgio em um tempo de grande sofrimento e perseguição, é: nesses dias tomem cuidado, não fiquem ansiosos com o retorno do Messias. Esperem, porque haverá uma proliferação da mentira. As pessoas vão divulgar que eu voltei da mesma maneira como eu vim na primeira vez, de maneira local, um evento pequeno ali, sem grande alarde. O segundo aviso, diretamente relacionado com o primeiro, é que neste tempo da grande tribulação surgirão falsos cristos e falsos profetas. O verso 24, ele nos diz ali: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus alerta aqui que no período da tribulação vão surgir falsos cristos e falsos profetas. Pessoas aparecerão se declarando como o Salvador, o Messias prometido, como alguém que traz palavras de salvação em um tempo de sofrimento sem igual. Estas pessoas, esses falsos cristos e falsos profetas, serão os líderes daqueles que estarão proliferando a mentira, que propagam a falsa notícia de que Cristo voltou, que está dentro de uma casa, que Cristo voltou, que está lá no deserto. Agora, será que esses falsos cristos e falsos profetas serão semelhantes
aos falsos mestres religiosos que nós hoje encontramos em abundância em nosso tempo? Não, queridos. Existe aqui uma diferença fundamental entre aquilo que nós vemos hoje e aquilo que vai ocorrer. Qual que é a diferença fundamental segundo o texto? Essas pessoas operarão, segundo Jesus, grandes sinais e prodígios. Irmão, sabe de onde Jesus toma emprestado essas palavras? Sinais e prodígios. Sabe de onde Jesus tira essa expressão? Do Êxodo. São as mesmas palavras. Jesus não está falando aqui de pessoas fazendo supostos milagres que podem ser questionados. Serão sinais e prodígios semelhantes àquilo que Deus operou quando libertou o seu povo do cativeiro do Egito. É esse tipo de sinal e prodígio que ele está falando aqui no texto. Se você for para a Bíblia, ao contrário do que muitos pensam, não existe, irmãos, uma abundância de sinais e milagres. Não existe, irmãos. Na verdade, existem apenas 3 momentos na história bíblica onde milagres e sinais ocorrem de forma abundante. Nós temos isso lá no Êxodo, Moisés libertando o povo do cativeiro. Nós encontramos uma abundância de sinais e milagres lá no período do profeta Elias e Eliseu. E depois nós encontramos isso ocorrendo com Jesus e os apóstolos. São os 3 períodos da história bíblica onde você encontra sinais e prodígios acontecendo de maneira abundante. Depois disso, nós temos na revelação bíblica de que grandes sinais e milagres vão acontecer somente na grande tribulação. Porém, com uma distinção extremamente importante, que esses sinais serão operados por aqueles que se opõem ao Senhor e que estão ali executando o trabalho do anticristo e de Satanás. Estão a serviço deles no mundo. E com que objetivo esses grandes sinais e prodígios vão ser realizados? Segundo o que o texto nos informa aqui, para enganar. Eles serão usados como uma ferramenta do engano. Não é difícil imaginar o quanto sucesso essa ferramenta terá. Que tipo de engano eles vão produzir com isso? O engano de que o anticristo deve ser adorado. E que todo aquele que se opõe ao governo do anticristo, ele precisa ser perseguido, entregue e morto. Essa operação do erro será algo tão intensa, os sinais e prodígios serão algo tão sobrenatural, que o engano vai alcançar todo o mundo. Todas as pessoas do mundo crerão nisso. Apenas não serão enganados quem? Os eleitos. É o que o texto nos diz. Somente os eleitos não serão enganados. E aqui vai algumas considerações importantes sobre isso. Primeiro, quem são os eleitos? Quem são os eleitos aqui do texto? Os eleitos, queridos, são aquelas pessoas que estarão vivas no período da grande tribulação e que Deus escolheu salvar. Deus escolheu salvar pessoas neste tempo. A doutrina da eleição, ela é amplamente ensinada nas Escrituras. De tal forma, irmãos, que nenhum teólogo sério questiona. Você tem eleição desde Gênesis a Apocalipse. A doutrina está presente por todas as Escrituras. Efésios 1:4, por exemplo, ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. De que outra forma a gente pode interpretar esse texto, se não de acordo com a doutrina da eleição? Que Deus escolheu aqueles que seriam salvos. Antes da fundação do mundo, diz o autor. Antes de Deus ter criado, Deus nos escolheu para sermos salvos. A doutrina da eleição amassa o nosso orgulho.
Eu escolhi o Senhor. Eu escolhi ser salvo. Eu escolhi aceitar Jesus. Quem somos nós para aceitar o Deus Todo-Poderoso? É Ele que nos aceita e é Ele que nos escolhe. Ele diz, antes que você tenha feito qualquer coisa, eu já lhe escolhi. Não é porque você é melhor. Não é porque você é mais bonzinho, mais bonitinho, mais inteligente. Eu escolhi na minha soberana vontade, sem você ter feito nada para merecer isso. Os eleitos são esses que Deus escolheu na eternidade passada para a salvação. Agora o ponto aqui é, por que os eleitos não serão enganados, segundo o versículo 24? Porque, segundo o texto, isso é impossível. O eleito é impossível de ser enganado. Os eleitos não podem ser enganados. Segundo o texto, isso é algo impossível. E isso é impossível porque eles são um povo muito inteligente. É um povo muito perseverante. É um povo capaz de discernir o erro. Que ele não pode ser enganado por qualquer milagrezinho que vai ser operado. Será que é isso mesmo? Será que é por isso? Porque os eleitos são especiais? Nada disso, irmãos. Qual é a única diferença de um crente para um descrente? Qual é a única diferença daquele povo que fugiu e que se recusou a adorar o anticristo para aquele que está adorando? A única diferença é a atuação interior do Espírito Santo. É a única diferença. A única diferença de um crente para o descrente é que ele recebeu o Espírito Santo, que o converteu, que o regenerou, que mudou, tirou os óculos e colocou outro. Mudou a cosmovisão. Você enxerga o mundo de uma maneira diferente, porque o Espírito Santo atuou no seu coração. E qual é uma das obras do Espírito Santo na vida do crente? Nós cantamos num dos cantos aqui. Guiá-lo na verdade. É uma das obras do Espírito Santo. Cristo, quando ele entregou a sua promessa do Espírito Santo aos discípulos, lá em João 16:13, ele diz, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Isso é uma obra do Espírito Santo. Significa que nós crentes nunca cometemos nenhum erro. Estamos sempre certos em todas as coisas? Claro que não. Podemos colocar exemplos aqui, nós temos crentes piedosos que creem que nós devemos batizar infantes. E nós temos, do outro lado, crentes piedosos que dizem que não. Nós temos crentes piedosos defendendo amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, posições escatológicas, já que o assunto é esse. Todos esses crentes estão certos? Não, alguém está errado. Alguém está errado. Batiza a criança ou não batiza? Um dos dois está errado. Não é possível que os dois sejam certos. Então não é esse o ponto. Na verdade fundamental, queridos, aquela que trata do pecado, que trata de Deus, que trata da obra do Filho, que trata sobre quem é Jesus, o que a sua morte fez por nós, que trata daquilo que é essencial no Evangelho, que trata daquelas doutrinas centrais e fundamentais para a nossa salvação, todos nós andamos juntos, em um mesmo espírito, em uma mesma verdade. É por isso que eu posso abraçar um irmão presbiteriano e dizer que ele é um irmão em Cristo. E que ele anda comigo naquelas verdades fundamentais, porque nós temos o mesmo Espírito habitando em nós. Aqui no texto, queridos, o engano que ele está falando diz respeito a adorar o anticristo, a rejeitar a Deus e perseguir o seu povo. Esse é o engano que vai estar sendo operado. Quanto a esta verdade fundamental, os eleitos não podem ser enganados naquele período. Você não vai ver um eleito adorando o anticristo. Essa verdade fundamental não vai ser enganado, porque o Espírito Santo os guiará na verdade e vai livrá-los do erro quanto a isso. É possível que muitos caiam no erro de escutar a mentira e ir para ver Jesus no deserto. Talvez alguns, provavelmente, porque muitos serão mortos, eles vão cair nesse tipo de erro. Mas aquele erro fundamental de negar a Cristo como Messias, isso não vai acontecer. Você não vai ver ninguém negando a Cristo e adorando o anticristo, sendo o verdadeiro cristão, com a atuação do Espírito Santo nele.
E essa atuação do Espírito, guiando os crentes na verdade, é algo que nós podemos observar desde já. Ovelha não é hiena. Ovelha gosta de pasto verdejante. Ovelha não consegue sobreviver se alimentando de carniça e de lixo. Essa é a realidade do Espírito presente no crente. A IBLM, né, a nossa igreja, ela nasceu meio que nesse contexto. Alguns não sabem toda a história, mas eram poucos crentes ali que estavam em busca de alimento espiritual saudável e que não encontravam nessa cidade. Foi isso que nos uniu. Assim como a grande maioria dos irmãos que com o tempo foram se juntando, passaram muitos por locais onde não estava sendo providenciado um alimento bíblico sólido, verdadeiro alimento espiritual. Nós não nos unimos porque somos melhores. Longe disso. Nós nos unimos apesar das nossas falhas. Nós nos unimos com os nossos defeitos, com os nossos pecados, porque todos nós somos. Ninguém é perfeito. Não foi perfeição que nos uniu, mas foi o desejo de aprender as Escrituras, de aprender de uma maneira consistente acerca de quem nos salvou. Nós nos unimos juntos por causa de Cristo e porque entre nós estudamos a palavra e tentamos fazer isso de maneira mais simples e bíblica possível. Os nossos olhos precisam estar nisso. O que eu quero na igreja? Eu quero um grupo de gente que eu me dê bem e que eu ache que neles são pessoas melhor do que nas outras? Sinto muito, mas logo você não vai mais estar aqui. Porque quanto mais nós nos conhecemos, mais nós percebemos os nossos pecados. Se você passar uma semana comigo, talvez vai cair a sua imagem que você tinha de mim. Você me vê só pregando, talvez pense, o pastor não peca. Passe algumas horas comigo, você vai ver multidões de pecado. Porque não é isso que nos une. O que nos une são as Escrituras. É termos o mesmo espírito e o mesmo desejo de conhecer. Se nós colocarmos os olhos nas pessoas, nós vamos nos decepcionar sempre. E, infelizmente, irmãos, eu não falo aqui com alegria isso, mas é raro encontrarmos pregações bíblicas no nosso país. Tenho contato com crentes de vários lugares, tem irmãos que viajam para vir aqui na igreja e escutar a palavra. A gente não consegue, muitas vezes as pessoas entram em contato pelo site, né, da igreja, me indica uma igreja em tal cidade. Não tenho, não consigo indicar. A gente busca, procura, entra em contato com outros pastores. Está muito difícil, queridos. Um lugar onde a pregação do texto seja feita de maneira expositiva, o texto é lido, exposto, explicado e aplicado. O que normalmente acontece é que o texto é lido, aí o pastor sai do texto e nunca mais volta para o texto. Ou chega no final de semana e diz, eu estou com a pregação pronta, eu só preciso encontrar o texto agora. Infelizmente, só que a pregação bíblica é o único alimento que as ovelhas do Senhor procuram. Quando eles não encontram isso, começam a ficar fracos, até que decidem sair em busca. Vou atrás, não está sustentando. E eu tenho certeza, irmãos, que nessas igrejas, onde todo domingo é providenciado um alimento fraco, existem crentes verdadeiros ali que estão em um dilema. Até quando eu vou suportar isso? Até quando eu vou aguentar comer esse tipo de alimento? E antes que alguém diga, mas pastor, pode haver pessoas nesse lugar que vão ficar a vida inteira ali porque eles estão sendo enganados. Não é isso que a Bíblia ensina. É possível, irmãos, que pessoas se convertam verdadeiramente em igrejas onde não há pregação. Mas isso só ocorre porque a Bíblia, de alguma forma, está ali.
pessoa pode abrir a sua Bíblia em casa mesmo, ler a palavra de Deus e ser alcançado pelo Espírito Santo que age por meio da palavra. E a pessoa pode ali entender o Evangelho. Só que a operação do erro não vai permanecer por muito tempo. Porque se o Espírito o alcançou, ele é o Espírito da verdade. Uma pessoa que está, por exemplo, numa igreja universal e permanece ali, isso ocorre porque ela está ouvindo aquilo que quer ouvir. Ela está lá porque ela quer escutar aquelas coisas. Essa semana mesmo eu vi uma entrevista de uma pessoa que participou da liderança da Igreja Universal e ela disse que há uma ordem. Ela falou, não sei se isso é verdade, mas eu não duvido, de que não se deve falar de Jesus na Igreja Universal. Acredita nisso? Ele diz, há uma ordem de não falar de Jesus. Diz que os pastores ficam constrangidos em encerrar uma oração dizendo em nome de Jesus. Ele diz, porque o nome de Jesus está associado à cruz, a sofrimento, a abnegação. Então não falem de Jesus. Você acredita nisso? Mas Paulo antecipou que isso iria acontecer. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 a 4, Paulo disse assim, pois virá o tempo, e esse tempo chegou cedo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O texto está dizendo, irmãos, que haverá um tempo, esse tempo chegou, onde pessoas serão expostas a uma pregação bíblica e não vão suportar. A pessoa vai ouvir uma pregação e não vai aguentar, ela vai dizer, eu não quero ouvir esse tipo de coisa. Eu me recuso a ir numa igreja que prega esse tipo de coisa, porque é duro demais. Eu não sou tão mal quanto o pregador diz que eu sou. Eu não vou lá ficar cantando, miserável homem que eu sou, porque eu não sou miserável. Eu não acredito em tempo de tribulação. Eu creio em Deus do meu jeito. E aí então essas pessoas buscarão um líder que fale aquilo que ela quer ouvir. Eu quero ouvir falar de prosperidade, de sucesso. Eu quero mesmo desfrutar uma vida boa neste mundo. Quem pode pregar algo assim? Você vai encontrar. Você vai encontrar um bom pregador da prosperidade para saciar a sua coceira. Eu quero viver na libertinagem. Eu quero, o pastor disse antes, eu quero dizer que eu creio em Jesus, mas eu não quero obedecê-lo. É possível isso? Eu não quero ter compromisso com igreja, com outras pessoas. Você vai sim encontrar alguém que vai estar pregando que crente pode viver de qualquer jeito. Igrejas ao gosto do freguês. Tem para todos. Basta você escolher aquilo que quer ouvir e sair em busca. Você vai encontrar. Que Deus nos ajude, irmãos, a jamais acomodar a palavra de Deus. Jamais acomodá-la aos interesses pessoais. A crescer numericamente a qualquer custo, ou melhor, ao custo de ter que negociar a pregação bíblica. Porque a pregação bíblica é o único alimento capaz de sustentar o verdadeiro rebanho do Senhor. Nós, como uma igreja congregacional, onde são os membros que tomam as decisões, isso é ainda mais importante. Nós jamais podemos mexer no texto, modificar o texto, simplesmente para fazer ele dizer aquilo que nós queremos que ele diga. Na pregação bíblica isso não acontece. Primeiro aviso, então, de Jesus aos crentes do período da tribulação, que vão estar escondidos, buscando refúgio, um tempo de grande sofrimento, nesses dias haverá a proliferação da mentira. O segundo aviso, diretamente relacionado com o primeiro, é que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. O terceiro e último aviso que Jesus fornece nesse texto
é que a sua vinda será inconfundível. Inconfundível. Verso 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus alerta para os seus discípulos no tempo da grande tribulação, onde serão violentamente perseguidos, a não acreditarem na mentira que vai ser propagada lá, que Cristo chegou de maneira discreta. O alerta é: não creiam nisso. Não creiam nessa vinda de maneira discreta. E por que o povo de Deus não deve crer nisso? Porque, segundo Jesus, a sua vinda para a consumação do reino será um evento inconfundível. Jesus virá como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, ou seja, não será nada discreto. Essa semana eu estava escolhendo a imagem da pregação aqui, aí o irmão Bruno, que faz as imagens, tinha mandado um relâmpago no sentido vertical, né? A ideia de caindo, né? Mas o texto fala no sentido horizontal, é um relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente, mais ou menos como agora tem na imagem. É algo que você vê de todos os lugares, aquele raio se espalhando. Então a segunda vinda de Jesus será pública e será inquestionável. Será visível em todos os lugares, do Ocidente ao Oriente. É exatamente aquilo que o apóstolo João aponta lá em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá. Com a vinda do Filho do Homem, chegará a consumação do seu reino neste mundo. E isso vai acontecer de forma visível, inquestionável, em um evento mundial. É por isso que diz: não acreditem se alguém disser que Jesus está lá no deserto, que Jesus está dentro de uma casa, porque todo mundo vai ver. Vai ser algo inquestionável. Não vai haver dúvida. Todo mundo saberá que o Filho do Homem chegou. E para alguns isso marcará o quê? Um tempo de alívio. Será o alívio de um sofrimento sem igual. Chegou o Rei. Chegou o nosso amado Redentor. Agora, para outros, queridos, marcará a chegada de um tempo de sofrimento ainda pior que na grande tribulação, com a diferença de que esse tempo de sofrimento será eterno. Eles estarão diante do justo juiz que os condenará. E, queridos, eu não vou entrar em mais detalhes aqui sobre o retorno de Cristo para a consumação do reino, porque na semana que vem nós vamos analisar um texto maravilhosamente detalhado sobre esta segunda vinda de Jesus, que chegará agora não mais como Cordeiro, mas como Rei Messias, como leão da tribo de Judá. Então, para encerrar, queridos, resta aqui nós analisarmos o verso 28, que diz: onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Jesus está citando aqui um dito proverbial, ou seja, um ditado popular da sua época. E é muito difícil para nós hoje, distante vários séculos, em termos culturais, tentar entender exatamente qual o significado desse provérbio. Que nem nós escrever aqui uma carta dizendo, sei lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí, 2000 anos depois, alguém pega essa carta e vai tentar interpretar um ditado que já nem existe mais. Saiu da cultura, né? Então fica muito difícil de a gente fazer isso. E sempre tem aqueles que tentam interpretar. E aqui você vai ter uma abundância de interpretações diferentes para isso. E aí você percebe a dificuldade que é para a gente entender. João Calvino, por exemplo, ele seguiu as interpretações dos pais da igreja, que entendiam que Jesus está se referindo aqui aos filhos de Deus, sendo reunidos para se alimentar de Cristo. Então quem é quem aqui no texto? O cadáver é Cristo, os abutres são os crentes. Eu tenho dificuldade para isso. Imaginar Jesus como um cadáver apodrecendo e os crentes são os abutres lá que vão comer de Jesus. É difícil de imaginar. Pode ser que seja naquele tempo, né? Alguns colocam aqui esse provérbio como uma representação do mundo na tribulação. Um mundo repleto de abutres e de cadáveres.
E com isso representaria a necessidade urgente da vinda do Messias para restaurar um mundo cheio de abutres e de cadáveres. Outros interpretam aqui o provérbio no sentido de um sinal. Assim como os abutres, quando são avistados no céu, você consegue deduzir que ali tem um cadáver, né? Você observa lá, você tem os urubus circulando, você sabe, ó, tem alguma coisa morta ali. Você tem um sinal daquilo. E eles dizem que assim será também com Cristo voltando. Vai ser um sinal visível, de fácil interpretação, identificação. Ou ainda, que esse enigmático provérbio pode simplesmente querer dizer que vai ser tão impossível para a humanidade não ver a vinda do Filho do Homem, quanto é impossível um abutre não ver um cadáver. Qual a melhor opção diante de todas? Isso eu citei algumas, tá? Tem muitas outras. Qual a melhor opção de interpretação aqui? Não sei. Aqui nós temos que tomar aquela lição anterior, né? Nem sempre a gente precisa ter todas as respostas. Este é um caso, irmãos, que é melhor dizer eu não sei a resposta, do que tentar imaginar o significado e aí dizer para as pessoas, olha, isso significa tal coisa, quando você não sabe se isso significa realmente isso. Nós estamos diante de um texto extremamente difícil, é um provérbio, é um dito popular. Então é melhor cada um ler, tentar entender da sua forma e tentar enxergar numa interpretação, do que dizermos, olha, isso significa tal coisa. É isso. Nós não sabemos. A melhor resposta é não sei exatamente o que isso significa. Peço perdão, no céu a gente tira essa dúvida. Ou o próprio Senhor, quando vier nos resgatar. E com isso, queridos, nós encerramos essa porção do texto de Mateus, capítulo 24, versos 15 a 28, com Jesus entregando aqui os seus últimos 3 avisos aos seus discípulos sobre esse tempo chamado de grande tribulação. O primeiro aviso de Jesus aos crentes deste período, que vão estar escondidos, buscando refúgio, em um tempo de grande sofrimento e perseguição, nesses dias haverá a proliferação da mentira. O segundo aviso, diretamente relacionado com o primeiro, é que surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. O terceiro e último aviso que Jesus fornece nesse texto é: a sua vinda será inconfundível. E aí na próxima semana, se o Senhor assim permitir, nós vamos prosseguir aqui com a análise do quinto e último discurso de Jesus, narrado nesse evangelho, onde Cristo vai detalhar os eventos que marcam este momento específico que nós vimos aqui no final. O momento onde o Filho do Homem virá como o relâmpago. E aí nós vamos ver os detalhes dessa vinda. Então vamos orar. Amado Pai, bondoso Senhor, graças te damos por mais esse tempo que tivemos aqui juntos, de exposição do texto bíblico, onde nós tentamos aprender mais sobre esse quinto e último sermão que o Senhor pregou aos seus discípulos e que Mateus registrou no seu evangelho. Esse texto que fala deste período singular da história da humanidade, 7 anos da grande tribulação, um período que antecede a sua vinda, o seu retorno e a consumação do seu reino neste mundo. Obrigado, Pai, porque por meio do texto nós podemos saber exatamente qual é o plano do Senhor para as nossas vidas, para esse mundo do qual nós habitamos. Sabemos que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E nós desejamos, Senhor, o dia que o Senhor voltará como relâmpago, como um evento inconfundível, no qual todos os que estarão vivos verão a volta grandiosa do nosso Salvador e Senhor. Pai, que o Senhor opere em nossos corações com a Tua verdade, o Teu Santo Espírito, nos conduzindo em todas as coisas e nos guiando sempre nos Teus caminhos. Que o Senhor nos ajude a nos conceder, Senhor, a humildade necessária. Sabemos que muitas vezes o orgulho no nosso coração luta ainda dentro de nós, mas que o Senhor impeça que isso aconteça e nos permaneça nos conduzindo humildemente nos teus caminhos, submisso, acima de tudo, à tua palavra. E jamais, Senhor, que a gente seja pego defendendo ideias humanas, tradições ou qualquer outra coisa. Nós oramos, Senhor, em nome de Cristo. Amém.